Boa noite a todos. É bom estarmos em mais uma celebração. Espero que todos estejam bem. Ainda hoje estamos encerrando a nossa série Ser Valente e eu tenho algumas coisas para dizer para você. Primeiro que em julho nós vamos manter essa nossa celebração online. Então você vai continuar assistindo os seus cultos em casa. Em agosto nós vamos começar a retornar, porém, nós continuaremos com os cultos online, então você continuará assistindo em casa também, mas mais para frente nós vamos dar mais detalhes. Hoje nós teremos um convidado especial, que é o Eric Prince, lá de Campinas. Ele já esteve conosco algumas vezes, mas eu quero te convidar a hoje vir adorar, a meditar, a contribuir com o Senhor. Então, vamos celebrar juntos e que Deus abençoe você. A paz do Senhor, Igreja Refúgio. Que alegria poder estar com vocês online. O que essa quarentena não possibilita, não é mesmo? Sabe que eu estaria aí em Manaus e glória a Deus que o Senhor permitiu que nós estivéssemos agora participando deste culto mesmo à distância. Essa igreja é família, porque pastor John e Fê são família. Que alegria poder contribuir e chamar vocês para adorar com a gente. Afinal, somos corpo de Cristo. E o Senhor está à procura daqueles que o adorem em espírito e em verdade. Eu quero te convidar aí na sua casa para que você fique bem à vontade. Que você desfrute agora de um tempo com o Senhor. Que você não se importe de se ajoelhar, de se quebrantar, de levantar suas mãos. Afinal, a gente está fazendo algo bem informal mesmo, porque a gente está na casa do Pai. E na presença do Pai há liberdade. Onde o Espírito de Deus está, ali há liberdade. E eu queria resgatar com você uma canção que tem ministrado muito ao meu coração e com certeza fez parte da sua história também. E eu espero que você possa cantar aí comigo e se lembrar de tudo aquilo que traz esperança. E se lembrar que há um Deus que cuida de você, que apesar de toda a glória que Ele tem, Ele se importa com você, Ele se importa com a tua casa, Ele se importa com a sua vida. Em nome de Jesus. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Aleluia. Declare: tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo.
és tremendo. Senhor, nós nesta hora te agradecemos porque Tu és um Deus soberano, porque o Senhor faz com que os Seus anjos acampam-se ao redor daqueles que o temem. E nós temos sido chamados, Senhor, neste tempo a sermos valentes. E que se levantem neste lugar os valentes do Senhor, que entendem a soberania do Senhor. Obrigado porque o Senhor é um Deus que se importa. Obrigado porque Tu és um Deus presente. Tu és um Deus Pai. E que nesta noite cada um possa se encorajar, se levantar como valentes do Senhor, para vencer no reino, para fazer o Teu nome conhecido, para amar como o Senhor ama, para andar na luz. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Glorifique o Senhor aí no seu lugar. Vamos celebrar juntos? Vamos cantar? Fique livre aí na sua casa, no seu sofá. Fique à vontade, em nome de Jesus. Vamos exaltar o Rei. Tu és o Rei. Tu és o Rei. A estrela da manhã, ao Rei dos Reis, Senhor. Declare: a Ele o louvor. Aquele mas sobre a morte triunfou. A Ele o louvor. Erga sua voz. Jesus, Tu és o Rei. Reina em nossos corações. Teu é o reino e o poder para sempre. Amém. Diga! Tua igreja canta a Ti, ergue a voz pra declarar, um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Rei, Tu és o Rei, aleluia. Rei, Tu és o Rei, a estrela da manhã, ao Rei dos Reis, Senhor. A Ele o louvor. Aquele que morreu, mas sobre a morte triunfou. A Ele o louvor. Vamos juntos. Jesus, Tu és o Rei. Reina em nossos corações. Teu é o reino e o poder para sempre. Amém. Tua igreja canta a Ti, ergue a voz pra declarar, só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Tua igreja canta a Ti, ergue a voz pra declarar, só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Ei, Tu és o Rei, aleluia. Ei, Tu és o Rei, aleluia. Tu és Rei, Senhor. Tu és Rei, Senhor. Aleluia. Que alegria estar aqui com você
nessa noite para encerrarmos a série Ser Valente. Hoje nós vamos falar sobre um tema que muitas vezes deixa muitos cristãos com uma pulga atrás da orelha, uma palavra que muitas vezes não é muito bem digerida, né, que é a imperfeição. Hoje o tema da nossa ministração é ser imperfeito. Mas por que será que essa palavra amedronta se não somos pessoas inerrantes, né? Se não somos pessoas impecáveis? Então, uma das respostas que possivelmente nós podemos encontrar é que a sociedade muitas vezes cobra de nós, muito mais do que até outros adeptos de qualquer outra religião, que nós sejamos pessoas justas, que sejamos pessoas íntegras, né? Que não sejamos corruptos, que não falemos palavras torpes, que o nosso sim seja sim, que o nosso não seja não. Mas se nós olharmos para tudo isso, nós vamos perceber que todas essas reivindicações que a sociedade faz para nós não passam de orientações e ordenanças que a própria Escritura nos traz. Então, não é sobre essa pseudo-perfeição que nós vamos estar falando hoje. Não é sobre essa ideia de inerrância, né, que nós queremos nos ater. Na primeira semana, nós iniciamos essa série falando sobre valentia, né, falamos sobre coragem. Na segunda semana, com a Cris, nós ouvimos sobre vulnerabilidade. Entendemos que precisamos entrar na arena, que precisamos nos colocar à disposição no ringue, né? Na terceira semana, o pastor John falou sobre resiliência, né? Na semana passada, entendemos que não importa o quão profundo nós cheguemos no fundo do poço, mas o que realmente importa é a velocidade, a força e como nós vamos nos levantar dessa situação. Isso se chama resiliência. Então, se você perdeu qualquer uma dessas ministrações, você pode estar aqui acessando no final dessa celebração o nosso canal aqui no YouTube, e todas as mensagens estão aqui salvas, ou até mesmo no nosso site, tá certo? E hoje nós vamos entender que aquilo que muitos chamam de imperfeito, muitas vezes é na realidade o caminho para a plenitude, né? Aquilo que muitos chamam de imperfeito vai ser na realidade o caminho para a não paralisia, para não ficarmos paralisados na vida. Aquilo que muitos chamam de imperfeito, muitas vezes é a maneira, é a forma que encontramos para conquistar coisas grandes. Então, hoje nós vamos nos lembrar um pouco, né? Quem é do meio da administração, quem estuda sobre gestão, quem estuda sobre empreendedorismo já deve ter ouvido falar daquela frase que feito é melhor que perfeito, né? Essa frase ela nos dá essa ideia básica do que queremos conversar hoje, né? Muitas vezes não realizamos por medo de não estar pronto, mas o que realmente muitas vezes vale é o fazer e não a perfeição. Então, se por acaso o seu alerta aí está piscando, opa, o que ele está querendo falar com isso, né? Fique tranquilo, né? Porque hoje nós não estamos falando sobre o incentivo deliberado para o pecado, muito pelo contrário, né? No final dessa mensagem você vai entender que nós estamos buscando sim uma vida santa, mas livre das amarras do medo e da culpa. Então nós precisamos estar livres desse medo, livres dessa culpa. Então, e muitas vezes esse medo e essa culpa são o que na caminhada nos afasta da comunhão, até da comunhão com Deus, da comunhão com a sua igreja, da comunhão com a comunidade eclesiástica na qual estamos inseridos. Essas pessoas geralmente que se afastam por culpa, porque não se consideram santas, porque não se consideram irrepreensíveis, porque tem um pecado que o outro não tem. Geralmente essas pessoas, elas não se sentem dignas, não se sentem merecedoras, não se sentem bons o suficiente. Mas eu quero dizer para você que, de fato, nós não somos dignos. De fato, nós não somos merecedores. De fato, nós não somos bons o suficiente. E é por isso que a obra de Cristo ela é tão linda, porque Ele nos escolheu
ainda no meio da nossa imperfeição. A palavra fala que Ele nos amou quando ainda éramos pecadores, né? Então, esse amor imenso de Deus, essa profundidade imensa da sua perfeição, olha para nós no meio da nossa imperfeição e nos ama a si mesmo, da maneira como estamos, da maneira que somos. E é por isso que, por mais que eu tente, por mais que eu me esforce, por mais que eu me esmere para alcançar a perfeição, eu não vou ser digno. Eu não vou ser bom o suficiente. E eu não vou ser perfeito diante dele. Você me entende? Então, em vez das pessoas que se afastam do Senhor, se afastam da vida em comunidade cristã, em vez delas simplesmente se arrependerem, olharem para si, olharem para os seus pecados, né, terem uma vida de arrependimento, elas esperam se distanciar. Não, eu vou esperar agora que a minha vida esteja um pouquinho mais direita, que eu consiga dominar melhor esse pecado, aí eu volto. Né? Então, essas pessoas, na realidade, estão procurando um caminho, muitas vezes, mais difícil. Então, nós precisamos buscar uma vida livre, mas uma vida também leve e livre das amarras do perfeccionismo, tá certo? Então, hoje nós vamos estar conversando basicamente sobre isso. Eu quero convidar você a abrir a Bíblia comigo, né? Vamos fazer uma leitura que está em 1 Samuel, no capítulo 17, entre os versos 32 e 45. Vamos falar hoje sobre a história de Davi e Golias, tá? Uma história bastante conhecida, diz assim as Escrituras. Davi disse a Saul: ninguém se preocupe por causa desse filisteu. O seu servo vai lutar contra ele. Saul respondeu: você não conseguirá lutar contra esse filisteu e vencer. É apenas um rapaz e ele é guerreiro desde a juventude. Davi, porém, insistiu: tomo conta das ovelhas de meu pai e quando um leão ou um urso aparece para levar um cordeiro do rebanho, eu vou atrás dele com meu cajado e tiro o cordeiro de sua boca. Se o animal me ataca, eu o seguro pela mandíbula e dou golpes nele com o cajado até ele morrer. Eu fiz isso com o leão e o urso, e farei o mesmo com esse filisteu incircunciso, pois ele desafiou os exércitos do Deus vivo. E disse ainda: o Senhor que me livrou das garras do leão e do urso, também me livrará desse filisteu. Por fim, Saul consentiu. Está bem, então vá, disse, e que o Senhor esteja com você. Então, Saul deu a Davi sua própria armadura, incluindo uma couraça e um capacete de bronze. Davi prendeu a espada sobre a armadura e tentou dar alguns passos, pois nunca tinha usado essas coisas. Não consigo andar com isso tudo, pois não estou acostumado, disse a Saul, e tirou a armadura. Então pegou 5 pedras lisas de um riacho e as colocou em sua bolsa de pastor, armado apenas com seu cajado, e sua funda foi enfrentar o filisteu. Golias, com seu escudeiro à frente, caminhava em direção a Davi, rindo com desprezo do belo jovem ruivo, e gritou para Davi: por acaso eu sou um cão para que você venha a mim com um pedaço de pau? E amaldiçoou Davi em nome de seus deuses. Venha cá, e darei a sua carne às aves e aos animais selvagens, berrou Golias. Davi respondeu ao filisteu: você vem a mim com uma espada, uma lança e um dardo, mas eu vou enfrentá-lo em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, que você desafiou. Antes de nós nos debruçarmos sobre essa linda história, né, que a gente ouve desde criança, quem nasceu num berço cristão como eu, ouve isso desde a escola bíblica dominical, ouve isso desde as salinhas, né, desde os cultos infantis, e essa história ela é reverberada, ela é repetida, mas antes de nós nos debruçarmos um pouco e fazer a aplicação desse texto que nós lemos, é importante a gente estar também refletindo sobre a diferença entre perfeição e perfeccionismo, né? Nós temos falado sobre isso aqui nessa noite. Porque muitas vezes, pessoas que estão buscando uma vida santificada
incorrem no erro grave, o erro do perfeccionismo. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós pensamos que o perfeccionismo é algo positivo, né? Muitas vezes pensamos que isso está ligado com o sucesso, né? Às vezes, o perfeccionismo é sinônimo de sucesso. Então, isso acontece, sabe por quê? Porque nós acreditamos que entre a minha caminhada, na realidade, entre eu e o sucesso, é preciso haver perfeição. Entre o ponto que eu estou hoje e a conquista daquele algo que eu almejo, é preciso que eu seja perfeito. Mas isso a gente vai entender que não passa de um erro grave, né? E na minha experiência de vida, eu já trabalhei algumas vezes como selecionador, né, para algumas empresas. E naquele momento em que a gente faz aquelas perguntas, né, a respeito das qualidades das pessoas, uma das respostas que mais vinham, né, quando a gente perguntava, fale uma coisa a seu respeito, uma coisa boa, uma qualidade, as pessoas geralmente respondiam, eu sou perfeccionista. E nessa hora a luz começa a piscar, né? A luz começa a acender e vem a pergunta, será que essa pessoa não entende o que é ser perfeccionista? Será que ela está de fato entendendo o que ela está falando? Né? Por quê? Porque o sinônimo na cabeça das pessoas de sucesso muitas vezes tem a ver com perfeição, né? Então a gente vai entender que muitas vezes o perfeccionismo não passa de uma escravidão da perfeição, e nenhuma escravidão, nenhum tipo de escravidão é adequada, nenhum tipo de escravidão é aquilo que de fato seria o ideal de nós vivermos. É por isso que o perfeccionismo não é algo positivo, é por isso que ser perfeccionista não é uma qualidade, porque no perfeccionismo nós vamos encontrar uma escravidão que limita, que paralisa. Então, eu não estou aqui nesse momento criticando a busca pela excelência, e eu quero que você entenda isso. Tá? Isso é muito importante. Não estamos falando que buscar a excelência é errado, porque perfeccionismo não tem a ver com o esforço pela excelência. Ele também não tem a ver com aquelas conquistas saudáveis que nós temos no nosso dia a dia, não tem a ver com um crescimento saudável, não, muito pelo contrário. Perfeccionismo, ele tem a ver com um movimento de defesa, aquele movimento em que eu olho para mim, eu busco me cercar de todas as maneiras possíveis, para eu me defender da dor. E que dor é essa? A dor da culpa, a dor da vergonha e a dor do julgamento. Geralmente o perfeccionismo está associado a essa busca de se blindar da dor. E o perfeccionismo traz consigo alguns males. Um mal que o perfeccionismo nos traz é o medo de errar. Quantos já não tiveram medo de errar, na sua jornada, na sua caminhada, no seu dia a dia? Então, essas pessoas geralmente pensam que uma falha em conseguir um objetivo, em conseguir os seus alvos, são tidos como uma falta pessoal ou uma falta de valor. É como se um erro pudesse aniquilar e acabar com tudo aquilo que sou, com tudo aquilo que eu tenho. Tudo aquilo que eu já fiz de bom se torna imprestável, não tem valor. Todos os meus acertos não contam mais. Por quê? Porque eu errei, porque eu não fui perfeito, porque eu falhei aqui. Então, o perfeccionismo traz consigo esse medo de errar. E se eu for olhar para a minha vida, quantas vezes eu já não errei? Não sou um marido perfeito, não sou um cristão perfeito. Se eu for olhar para a minha vida profissional, já tentei desistir algumas vezes da minha profissão e cá estou hoje exercendo ela. Também no âmbito do empreendedorismo, eu estou na minha 3ª tentativa, já quebrei 2 vezes, já falhei 2 vezes, mas isso não me impediu de olhar para mim e associar isso como um erro grave de valor meu. Não. Isso não me paralisou. Na minha vida ministerial, quantas pessoas já não desapontei? Quantas pessoas nós não desapontamos no nosso dia a dia? Quantas pessoas nós entristecemos
e muitas vezes vem aquela vergonha, vem a dor da vergonha por não sermos perfeitos. Então o perfeccionismo, ele tenta nos blindar disso tudo. Tenta nos blindar das falhas, nos blindar dos erros, não apenas porque são erros, mas porque esses erros trazem consigo dor. E é por isso que ele é um movimento de defesa, tá certo? Outro mal que o perfeccionismo nos traz é o medo da desaprovação. É aquela ideia de, eu não posso deixar que os outros vejam as minhas falhas. Eu não posso deixar que os outros enxerguem aquilo que realmente eu sou. Porque o perfeccionista, quando ele pensa assim, ele entende logo, não, eu não vou ser aceito. Eu vou ser rejeitado. Então eu preciso ser perfeito, porque eu preciso me proteger do criticismo. Eu preciso me proteger da crítica, eu preciso me proteger da rejeição, eu preciso me proteger da desaprovação. É por isso que o medo da desaprovação é um mal do perfeccionismo, né? A gente olha, por exemplo, não sei se você já teve a oportunidade de fazer uma visita a um cemitério, né? Tem um cemitério lindo lá em Buenos Aires, no bairro da Recoleta, né? Que você olha aqueles túmulos, né? Um lugar mórbido, óbvio, mas as construções, né? Impetuosas, grandes, bonitas, né? Que carregam muita história e que leva muitos admiradores, muitos turistas, né? Admiradores de artes para contemplar. Mas quando a gente para pensar, a gente olha para aquele lugar, ali não há vida. Ali é um lugar de morte. E é assim que Jesus comparou os fariseus. Falou, olha, vocês são como sepulcros caiados. Por fora é admirável. Por fora é um lugar que muitas vezes nós olhamos e contemplamos, mas por dentro não passa de podridão. E muitas pessoas em busca da perfeição têm vivido assim, de aparências, buscando agradar com atitudes que não correspondem àquilo que de fato elas são. E o medo da desaprovação é um mal, né, do perfeccionismo. Outro mal que o perfeccionismo nos traz é a superênfase no deveria, né? Aquelas pessoas que fazem uma lista imensa do tenho que, né? Regras rígidas para viver, sabe? A pessoa já acorda com uma lista de eu tenho que fazer isso, eu devo aquilo, na hora do almoço eu devo isso, eu devo aquilo outro, na hora de dormir, sabe? E quando a pessoa percebe, já não há mais prazer nas coisas simples do dia a dia. Já não há mais prazer nas coisas triviais da vida. Já não há mais prazer naquilo que se gostava de fazer, porque o peso do deveria vem sobre o perfeccionista. Porque se ele não fizer uma daquelas coisas que estão naquela lista rígida dele, ele não vai ter sido perfeito. Ele não vai ter sido pleno. Eu quero, nessa noite, né, declarar sobre a sua vida que toda a rigidez, tudo aquilo que tem aprisionado você, no nome de Jesus, nessa noite vai cair por terra. Amém? Outro mal que o perfeccionismo nos traz é que, de fato, ele acaba sendo um ciclo vicioso, né? Primeiro porque ele é autodestrutivo. Nós vamos entender que ele é autodestrutivo porque o perfeccionismo busca pela perfeição, mas a perfeição, em termos terrenos, não existe. A perfeição, em termos terrenos, é algo inalcançável. E é por isso que ele se torna um ciclo vicioso, né? Porque quando nós, na busca da perfeição, falhamos, erramos, não acertamos aquilo que gostaríamos de acertar, vem a dor. A dor vem sobre nós. E quando experimentamos a dor da culpa, quando experimentamos a dor da vergonha, quando experimentamos a dor do julgamento, falamos, não, eu não quero mais errar nisso. Eu não vou mais errar nisso. Eu tenho vivido essa dor porque eu não sou bom o bastante. Eu tenho enfrentado essa dor porque eu não sou bom o suficiente. E agora eu vou fazer diferente. Aí começa, né? As listas, o tenho que, e consequentemente vem a paralisia.
consequentemente, vem mais dor, né? E pesquisas apontam que pessoas perfeccionistas geralmente têm quadros ligados com depressão, com ansiedade, com paralisia de vida, com perdas de oportunidade. Então, queridos, quando a gente olha para toda essa ideia, nós vamos compreender, olhando agora para o texto que nós lemos, né? Quem pensava que eu não ia chegar no texto, chegamos. Olhando para o texto que nós lemos, nós vamos ver Davi ali totalmente vulnerável. Davi ali um jovem que não tinha experiência. Se Davi fosse buscar o momento perfeito, ele nunca teria vencido o gigante, entenda isso. Davi, ele não tinha experiência formal de guerra. Davi sequer sabia lidar com as armaduras que Saul lhe deu. Ele ficou todo desajeitado, não conseguia mal andar, se locomover direito, e falou, não, Saul. Rei, eu não vou usar essas armaduras, eu vou com aquilo que eu tenho. Eu vou com aquilo que eu sei. Então, Davi, ele não estava pronto aos olhos humanos. Primeiro que ele não tinha treinamento, ele não tinha experiência de guerra, ele não tinha a aptidão de Golias, Então, ele não tinha essas habilidades. E quando a gente percebe naquele momento em que Golias o viu, no momento em que Golias olhou para Davi, ele o desprezou. O inimigo de Davi o desprezou. E além de o desprezar, ele não apenas desprezou no seu coração. Muitas vezes nós sentimos o desprezo das pessoas no coração delas, no olhar. Sabe, com aquelas atitudes muitas vezes simples, já sentimos o desprezo. Mas Golias não apenas desprezou por dentro, Golias ele julgou Davi. Davi foi vítima do julgamento de Golias naquele momento. Mas perceba que isso não paralisou Davi. Isso não fez com que Davi retrocedesse. Aquele seria o momento ideal. Aquele seria o momento adequado para Davi olhar para trás e falar, opa, o rei tinha razão. Eu sou muito jovem. Eu não tenho experiência de guerra. Davi, ele é guerreiro, ele luta desde a sua juventude. Eu não tenho experiência. Eu estou aqui desarmado. Eu estou aqui totalmente vulnerável diante desse gigante. E além de tudo, esse gigante está olhando para mim, caçoando da minha cara. Além de tudo, esse gigante está olhando para mim, está zombando de mim. Aqui no texto, a gente vai ver aqui, que Golias virou para Davi e gritou para ele dizendo, por acaso eu sou um cão para você vir a mim com um pedaço de pau? Perceba que o pedaço de pau era o cajado de Davi, com o qual ele apacentava as ovelhas, protegia as ovelhas, mas naquele momento Golias foi bastante irônico, e buscou, com as suas palavras, destruir a autoestima de Davi ali. Muitos de nós, em uma situação parecida ou similar, já teríamos corrido, já teríamos desistido, já teríamos olhado e falado, não, isso aqui não é para mim. Eu, de fato, sou incapaz. Eu, de fato, não vou conseguir. Eu estou, de fato, com um pedaço de pau diante de um gigante que está com uma espada. Quantas vezes não temos atitudes assim? Quantas vezes não nos comportamos dessa maneira? E é por isso que nós precisamos olhar para todo esse contexto e ver que Davi foi esse homem que não se paralisou. Mas a não paralisia de Davi se deu por um motivo muito importante. Sabe qual foi? Davi conhecia o Deus a quem ele servia. Davi conhecia e sabia em nome de quem ele estava indo. Por mais que aos olhos de todo mundo, perceba, é muito cômodo para nós hoje olhar para a história de Davi e ver, não, Davi tinha Deus. Não, Davi estava indo lá em nome do Senhor dos Exércitos. É muito cômodo para nós hoje, que sabemos do desfecho da história, sabemos quem Davi se tornou posteriormente, olhar para essa história e verificar, e entender e concluir isso. Mas perceba que Davi não estava nessa situação. Davi não estava em uma situação cômoda. Davi não era um rei famoso. Davi era apenas um jovem.
Davi era apenas uma pessoa que estava sendo, em primeiro lugar, desprezada pelo rei, que não acreditou nele, desprezada pelo seu inimigo, que caçoou dele, que humilhou ele. Mas isso não paralisou Davi. Porque Davi, como eu falei, cria em um Deus e sabia em quem ele cria. Então, em vez de isso paralisá-lo, em vez de que ele esperasse o momento ideal aos olhos humanos, em vez de ele esperar o momento perfeito, né, aos olhos do rei, se é que esse momento perfeito ia chegar, não é verdade? Existia um exército de Israel e nenhum homem era corajoso para enfrentar Golias. Nenhum homem treinado estava apto para enfrentar o gigante. Quando seria o momento ideal para Davi? Né? Então, a gente precisa, de fato, entender e olhar, né, que essa história é maravilhosa. Né? Davi, em vez de ser paralisado, ele tomou o escudo da fé, o escudo da confiança, olhou para si, viu que ele era pequeno, sim, viu que ele era um belo jovem ruivo, como se a beleza dele fosse fazer alguma interferência, mas foram as palavras do seu inimigo. Ele olhou para si e viu que ele estava com um pedaço de pau, com seu cajado. Ele olhou para tudo isso e foi. Ele olhou para tudo isso e falou: eu vou no meio das minhas imperfeições, porque eu estou indo no nome do Senhor dos Exércitos. E nós somos chamados para irmos em nome do Senhor dos Exércitos, quer seja para o lugar que nós formos, quer seja no meio das adversidades que estivermos, quer seja o gigante ou o inimigo que estiver à nossa frente. Amém? Então, agora meio que caminhando para um outro entendimento, né? Saindo já um pouco dessa rotina dos nossos afazeres, do dia a dia, daquilo que vem sobre nós como jugo, né? Nos nossos afazeres, nos nossos desafios diários. Eu quero falar sobre um mito, né? Um mito que assombra muito cristão, que é o mito da impecabilidade. E esse mito da impecabilidade joga muita culpa sobre muita gente. Joga muita culpa, muita dor, muito peso sobre tantas pessoas. Tantas pessoas olham para a caminhada cristã e falam: eu não sou capaz, eu não sou capaz. Mas a gente vai perceber que a perfeição, nos termos bíblicos, não fala de inerrância. Não é disso que a palavra fala quando usa o termo perfeito, não é de inerrância, né? A gente vai perceber que na Bíblia a perfeição trata-se de um presente divino, um presente de Deus disponibilizado à pessoa que mantém um relacionamento com o seu doador. Então, o que isso quer dizer para nós é que a perfeição, para nós, pode ser alcançada aqui e agora, no meio das nossas imperfeições. Você crê nisso? No meio da sua imperfeição, você é perfeito. E é disso que nós vamos estar falando nesse momento aqui, né? Porque isso é deveras importante para a gente ser livre das amarras, do peso da culpa, da dor da vergonha, da dor do julgamento. A queda afetou cada poder do ser humano, cada função, cada capacidade. Então, isso nós chamamos na teologia de doutrina da depravação total. E quando a gente fala disso, a gente vai entender que no meio dessa doutrina, a imagem de Deus, por mais que a queda tenha me afetado em todos os âmbitos, em todos os aspectos da minha vida, em cada papel, em cada função, apesar de tudo isso, o Espírito Santo de Deus continua agindo na humanidade. E é a ação e a atuação do Espírito Santo por meio da graça comum dele que nos permite vivermos nessa sociedade. Então isso por quê? Porque a imagem de Deus, apesar da queda, continua em nós. E é através dessa graça comum que nós vemos tantas coisas maravilhosas no mundo,
que nós vemos tantas pessoas fazendo coisas boas, né? Tantos médicos sendo usados, né? Tantos artistas fazendo artes lindas, maravilhosas, sendo usados por meio da graça comum para nos permitir uma vida em sociedade. Então, a depravação total não vai falar de profundidade. Ela não vai falar que nós somos depravados em profundidade, mas ela vai falar de totalidade, de extensão. O que isso quer dizer? Que em todos os aspectos eu fui afetado pela queda. Ou seja, eu não posso confiar em nenhum aspecto da minha natureza pecaminosa. E isso é muito importante porque quando nós entendemos que eu não posso confiar, que não podemos confiar em nenhum aspecto da nossa natureza, a gente olha para o alto, olha para Jesus e confiamos totalmente nele, porque é ele quem renova, é ele quem transforma cada aspecto do nosso ser. Tem uma frase do Dr. Packer que diz assim, eu gosto muito dela, ele diz assim: ninguém é tão mal quanto poderia ser, e nenhum de nossos atos é tão bom quanto deveria ser. O que ele quer dizer com isso? Por mais que você conheça uma pessoa má, por mais que você conheça uma pessoa que faça atrocidades, né? Volta e meia nós vemos nos noticiários pessoas assim. Ele diz que ninguém é tão mal quanto poderia ser. Ainda assim, no meio dessa maldade, ele ainda pode ser pior. Nós, no meio das nossas imperfeições, podemos ser piores. Nós, no meio das nossas imperfeições, temos a capacidade de ser mais maus ainda. Ele diz ainda que nenhum dos nossos atos é tão bom quanto deveria ser. Ou seja, por mais que eu me esforce, por mais que haja um esforço imenso, por mais que você tente de todas as maneiras chegar no nível de perfeição, você ainda não vai ser tão bom quanto você deveria ser. Isso por quê? Porque a queda afetou a nossa capacidade de sermos santos. Naturalmente, não temos essa capacidade. E nós vamos olhar nas Escrituras, nos livros de Salmos, e vamos perceber que lá, geralmente, em vários dos seus salmos, há uma diferenciação básica, há duas categorias de homens, os justos e os ímpios. Mas sabe o que é interessante? O que diferencia um do outro não é a inerrância. O que diferencia o justo do ímpio não é a impecabilidade, não é a perfeição. O que diferencia o justo do ímpio, né? A gente vai ver aqui no Salmo 1, por exemplo, o Salmo 1, no versículo 1 a 2, diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Versículo 6, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então a gente vai perceber tanto nesse salmo, no Salmo 1, quanto nos demais salmos que falam sobre o justo e o ímpio, que a diferença entre o justo e o ímpio é que o justo ama e teme a Yahvé. O justo ama e teme ao Senhor, já o ímpio escolheu um caminho totalmente inverso. O ímpio escolheu um caminho, uma maneira de viver totalmente diferente, sem amor a Deus, sem temor a Deus. Então a diferença entre essas duas classes de pessoas não está num comportamento religioso, entenda isso. A diferença entre o justo e o ímpio não está numa religiosidade engessada. A diferença entre o justo e o ímpio está na conexão com o próprio Deus. O justo é aquele que se conecta com o Senhor. O justo é aquele que ama ao Senhor, é aquele que vive meditando no Senhor, é aquele que se conecta com prazer, com intensidade ao Senhor, aquele que ama a sua palavra, aquele que ama a sua lei. Então, o livro de Salmos nos traz várias emoções, e uma das principais emoções que o livro de Salmos nos traz é a profunda consciência da pecaminosidade. Além desse amor e temor ao Senhor, o livro de Salmos traz essa profunda consciência dessa pecaminosidade. Entenda que não é um arrependimento por um pecado que passou, não é um arrependimento por um pecado cometido, mas traz uma dor,
traz uma tristeza, traz uma contrição na alma por quem é. Pela consciência da natureza pecaminosa. Vocês entendem? Então, a diferença entre o justo e o ímpio está na motivação, está na contrição, está nessa consciência de quem somos. E que consciência é essa? É a consciência de que somos imperfeitos. É a consciência de que não somos dignos. É a consciência de que não somos merecedores. É a consciência de que não somos aptos e não temos qualquer meio de encontrarmos ou conseguirmos a salvação pelos nossos próprios esforços. E a perfeição nas Escrituras, você pode me perguntar, mas então quer dizer que perfeição nas Escrituras não quer dizer inerrância? Na realidade, há dois significados de perfeição nas Escrituras. O primeiro deles fala, dos atributos divinos, da justiça de Deus, da santidade de Deus, da retidão de Deus, da perfeição, no real sentido da palavra, da inerrância de Deus. Mas o segundo significado de perfeição nas Escrituras, que é o que quando se refere a nós, não tem nada a ver com inerrância. A única coisa que tem inerrância é a obra de Cristo. A obra de Cristo na cruz, ela é inerrante, ela é perfeita, ela é plena. A única coisa também que é inerrante, que é perfeito, são os atributos divinos. Nós, não. Então, se enxergar como imperfeito, olhar para si e mesmo assim caminhar como embaixadores daquele que é perfeito é algo muito desafiador. Como eu, imperfeito, posso ser embaixador aqui na terra de alguém perfeito, de alguém justo? Isso requer coragem. E Calvino, nas Institutas, quando ele estava falando sobre o alcance da perfeição, ele disse que se fosse necessário alcançar a perfeição para estar em uma igreja, ele falou que todos seriam excluídos. Todos seriam excluídos da igreja. Uma vez que ninguém se acha que não esteja tão afastado da perfeição. Por mais que aparentemente ou na sua mente ela esteja próxima. Ou seja, por mais que eu lute para estar perto da perfeição, na realidade eu estou bem afastado dela ainda. E é por isso que o alcance dessa perfeição, nos termos que se referem ao Criador, é inalcançável para a gente aqui na Terra. E isso me remete muito a um texto que está lá em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 14, que diz assim: porque com uma única oferta Ele aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Que palavra poderosa! Entenda que nós temos três coisas aqui nesse texto. Primeiro, ele fala de uma única oferta. Uma oferta perfeita. Uma oferta sem erros, uma oferta sem brechas para que eu tenha que fazer algo para alcançá-la. E é por isso que lá no começo eu disse que nós nunca vamos ser bons o suficiente. E é por isso que no começo que eu falei que nós não vamos ser dignos e não vamos ser merecedores, porque não há nada que possamos fazer para que mereçamos o amor de Deus. Não há nada que possamos fazer para que mereçamos e recebamos a graça da salvação. Porque ela é de graça, ela é um favor imerecido, ela foi completa na cruz. Não há nada que possamos fazer por isso. Então, uma oferta, uma única oferta, aperfeiçoou. Ou seja, está perfeito. A oferta única nos tornou perfeitos. Ele diz assim: aperfeiçoou para sempre todos quantos estão sendo santificados. Agora perceba que essa terceira coisa está no gerúndio, Estão sendo santificados. E nesse processo de santificação, estou aqui, às vezes eu venho para cá, às vezes eu venho para cá, para cá, para cá. E nesse processo de santificação, não há um ponto de inerrância, porque eu estou sendo santificado. Porque eu estou em um processo, eu ainda sou imperfeito, mas a oferta de Cristo me tornou
perfeito, mesmo eu estando sendo santificado. Vocês entendem? Você consegue compreender comigo isso? Então, é essa fé em Jesus que me leva a olhar hoje para mim mesmo e reconhecer: Cristo, Senhor, hoje eu pequei. Hoje eu falhei, mas eu odeio o meu pecado. Eu odeio o pecado que eu cometi. Sabe por quê, Senhor? Porque Tu colocaste a Tua lei no meu coração e o meu maior desejo é de cumprir a Tua lei. O meu maior desejo é de cumprir os Teus decretos. Esse texto de Hebreus não é uma vanglória de fortes, não é uma vanglória de pessoas perfeitas, mas é um clamor de pessoas fracas que precisam de um Salvador. É o clamor de pessoas imperfeitas que foram consideradas perfeitas por um único sacrifício, por uma única oferta que é perfeita. E John Piper falou que nós precisamos ser fracos o suficiente para que confiemos em Cristo dessa maneira. Para que olhemos para nós, no meio da nossa imperfeição, reconheçamos que somos imperfeitos e que uma pessoa que é perfeita ainda assim me ama e me considera perfeito. Então, queridos, o maior erro do perfeccionismo não está na sua tentativa desesperada de alcançar a perfeição moral, mas de colocar o seu foco, os seus esforços no ser humano, sabe? De colocar toda a sua atenção naquela dor. Eu não posso sentir a dor da culpa. Eu não posso sentir a dor do medo, a dor da vergonha. Mas quando nós olhamos para o sacrifício perfeito, reconhecemos que somos imperfeitos e sabemos lidar com isso. Então o problema não é buscar a santidade, é não entender que a santidade é expressa ao se viver o amor de Deus. Eu quero orar por você nessa noite, orar para que o Senhor venha inundar a sua mente nessa hora e que toda amarra do perfeccionismo, toda amarra que muitas vezes te prende e te impede de viver uma vida livre, uma vida santa diante de Deus, toda amarra caia por terra e que você seja liberto nessa noite de todo o peso da culpa, de todo o peso da dor, de toda a vergonha. Que você pare de se preocupar com o que os outros estão pensando ao seu respeito. Que você pare de fazer ou de agir baseado naquilo que os outros estão lhe olhando, lhe enxergando ou esperando de você. Que você tome a atitude de avançar, de fazer, que você não tenha medo de errar. Quer seja na sua vida profissional, faça. Se você errar, seja resiliente, levante, faça de novo. Na sua vida sentimental, não deu certo. Eu já tentei, eu estou solteiro, eu vou morrer, vou ficar para titio, ou vou ficar para titia. Não. Tenha fé, tenha confiança. Né? Quem sabe na sua vida laboral você está desempregado, está desesperado. Calma, muita calma. Aquele que é perfeito te aperfeiçoou e no meio da tua imperfeição vai te honrar. Pai amado, nessa noite nós somos gratos pelo Teu sacrifício na cruz do Calvário. Sacrifício de Jesus que nos livrou das nossas amarras, que nos livrou, Senhor, do peso da culpa, nos livrou, Senhor, da dor do julgamento, nos livrou da vergonha. Senhor, nós somos gratos porque através da Tua obra na cruz do Calvário, mesmo sendo imperfeitos, nós somos considerados perfeitos diante de Ti. Não porque nós merecemos, não porque somos bons, não, Senhor, porque somos pessoas perfeitas, porque não somos, Senhor. E nunca seremos aqui nessa terra. Nós somos justos porque Te amamos. Nós somos justos porque estamos conectados contigo. Nós somos justos, Senhor, porque a nossa vida depende totalmente de Ti. E nós temos consciência da nossa natureza, temos consciência de quem somos. E por isso, Pai, eu oro, eu Te peço que Tu entres, Senhor, nesse lar,
nessa casa, nesse carro, onde quer que essa pessoa esteja assistindo, onde quer que meu irmão esteja agora, Senhor. Que toda dor da culpa, da vergonha, do julgamento, Senhor, não venha mais ter força sobre eles. Pai, que no nome de Jesus, o Teu bálsamo, a Tua cura, a Tua vida inunde cada coração. Pai, que nós olhemos para nós, olhemos para quem somos e glorifiquemos o Teu nome, porque só Tu para fazer isso. Só Tu és poderoso para nos resgatar do lamaçal, nos resgatar, Senhor, de um lugar tão impuro e nos considerar justos. Muito obrigado pelo Teu amor. Fica conosco, nos dê uma semana de vitórias, uma semana abençoada, debaixo da Tua graça, no nome de Jesus. Amém. Que Deus lhe abençoe. Domingo que vem estamos de volta. Uma ótima semana. Te convido a exaltar o Senhor. Eu te convido a abrir o seu coração e ser encorajado enquanto você canta, enquanto você adora. Que a palavra de Deus diz que a graça dele nos basta e o seu poder se aperfeiçoa em minha fraqueza. Talvez você esteja numa situação de desânimo, numa situação de tristeza, mas é justamente nessa hora que o poder de Deus se aperfeiçoa. É nessa hora que Ele te faz ainda mais valente. E que o Senhor possa, enquanto você adora, enquanto você canta aqui com a gente, ser levado a um novo nível de motivação, de liberdade, e que o Senhor possa construir algo novo em você, em nome de Jesus. Aleluia. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. Mistério de sua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Ó, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Ó, quão maravilhoso é nome de Jesus. Ó, quão maravilhoso é nome de Jesus. Eu convido você a levantar suas mãos, a fechar os seus olhos e deixar que o Espírito Santo tome o teu lar. Que Ele superabunde aí onde você está. Deixa fluir o rio que há dentro de você. Deixa fluir os rios de águas vivas que habitam em você. E adore, e adore. Oh. Vamos juntos, vamos juntos. A morte venceste, o
véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. Diga! És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Vamos! És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Aleluia! Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é. Declare: o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. O nome de Jesus. Há poder neste nome. E nós queremos firmar a nossa vida neste nome, em Cristo, na rocha eterna que é Cristo Jesus. Quando você firma a sua vida nesta rocha, pode vir a chuva, pode vir o vento, pode vir a enchente, mas você não será abalado, porque você é valente, porque você é valente no Senhor. E nós declaramos: Senhor, nós vamos construir a nossa vida, a nossa família, o nosso trabalho, a nossa igreja em Ti, que é a rocha eterna, neste firme fundamento. Meu irmão, é tempo de se fundamentar nele. É tempo desse fundamento ser a tua prioridade, se enraizar no Senhor. Diga: eu vou construir minha vida em Ti, Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti, não vou ser abalado. Diga: eu vou construir minha vida em Ti, Tu és meu fundamento é Jesus, aleluia. Eu vou confiar somente em Ti, não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida. Declarei na sua casa que Ele é tua rocha, que é Ele que te fortalece, Ele é a tua esperança, aleluia. Eu vou confiar somente em Ti, não vou ser
seja assim, Senhor. Que seja assim sobre a sua casa. Construa sobre este fundamento, porque é assim que você permanece firme, forte. Aquele que tem raízes no Senhor permanece firme, permanece valente, permanece em pé. Eu profetizo sobre a sua vida, sobre a sua casa, que seja um tempo de você se levantar com coragem para fazer o que muitos não estão fazendo. Este não é o tempo de consumir informação, conhecimento. Esse é o tempo de fechar a porta do quarto e se aprofundar no Senhor e ser levado a essa construção. Eu te chamo para essa construção. Há um lugar de refúgio sendo construído aí. E eu sei que esta palavra profética está sobre a vida de vocês. Por isso nós aqui de Campinas, nós declaramos, nós profetizamos que o Senhor fará coisas grandes e novas, e que haja novidade de vida para todos vocês. Nós agradecemos por estarmos juntos com vocês aqui. Obrigado, pastor John, obrigado, Fê, Alice, nós amamos vocês. Que o Senhor abençoe a vida de cada membro da Refúgio, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia! Celebre o Senhor aí na sua casa, exalte o nome dele aí na sua casa. Ei! A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Aleluia. Boa noite. Obrigado.